De uns tempos para cá, pouco tempo, ele tem entrado bem nos jogos. Ele entrou bem no jogo contra o Fortaleza, se movimentando bastante. Inclusive teve um gol anulado. Ele entrou bem no jogo contra o Criciúma, fez o gol de pênalti que deu a vitória ao Flamengo. E ele hoje entrou numa pilha, entrou ligado, o Flamengo no marasmo, o Flamengo morto em campo, ele entrou e colocou o dedo na tomada e deu uma incendiada. Entrou com muita raça, com muita disposição. E decidiu o jogo, porque ele deu a bola para Carlinhos fazer o gol da vitória. E isso tudo me leva à seguinte opinião. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Nação Outro Patamar. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pessoal, daqueles que não acreditavam, né, que Gabigol não poderia se recuperar, eu sempre vinha dizendo, Gabigol vai se recuperar sim, tem futebol para isso, e esse é o ano, né? E nos últimos jogos tem sido o melhor jogador do Flamengo, né? Contra a Fortaleza, contra a Criciúma, e agora dando o passe para Carlinhos fazer o gol da vitória, né? Contra o Vitória, né? Vitória essa que foi importantíssima, né? E eu sempre vinha dizendo, Gabigol vai se recuperar no Flamengo, vai ser decisivo. Vem uma fase importante aí de Libertadores, Copa do Brasil. Você não tem nenhuma sombra de dúvida que Gabigol vai ser fundamental. Com isso, contrato na mesa, né? 2 anos de contrato, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que Gabigol vai aceitar. As informações que chegam e o Flamengo já está preparando uma nova proposta para Gabigol, principalmente se ele for decisivo aí nessa fase final de Copa do Brasil, Libertadores. Até mesmo Rodolfo Landim, no podcast de João Guilherme, foi bem claro, né? Se ele decidir, pessoal, tá torcendo para isso, né? Com certeza vai pintar uma proposta melhor, né? Gabigol não assinou pré-contrato, tá esperando o Flamengo e a qualquer momento, né, vai chegar, claro, uma proposta para ele e do jeito que ele quer, ele vai assinar essa proposta, né? As informações que chegam seria de mais 2 anos de contrato, né? Será? Ficou curioso? Então fique no vídeo até o final. Créditos do vídeo ao canal Fala João Guilherme, link na descrição. Vamos ver o que é que ele trouxe aí de informação e no final a gente deixa a nossa opinião. Vamos lá, nação. O seguinte, o Flamengo venceu o Vitória no Barradão 2-1. Arrascaeta fez o gol do Flamengo, o Vitória empatou e no finalzinho Carlinhos fez o gol. Aliás, o Carlinhos já tinha feito o gol contra o Atlético Mineiro e voltou a fazer um gol importante, o gol da vitória do Flamengo. Carlinhos está indo muito bem. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte: quem deu o passe decisivo, a assistência para Carlinhos fazer o gol da vitória do Flamengo, importantíssima, mais 3 pontos na briga firme pelo Campeonato Brasileiro, apesar de não estar jogando nada. O último jogo bom do Flamengo foi contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Quem deu o passe decisivo? Gabigol. Vocês repararam que nos últimos jogos, Gabriel Barbosa, que ainda está longe de ser aquele Gabigol que todo mundo conheceu, que surgiu no Santos e que brilhou intensamente no Flamengo e que sumiu a partir do final de 2022, ele está voltando a ser um jogador participativo. Durante todo o ano de 2023, Gabriel Barbosa era um jogador a menos. Ele, quando entrava em campo, ele não acrescentava nada, ele não conseguia se movimentar, ele tropeçava na bola e só aparecia no noticiário fora de campo. De uns tempos para cá, pouco tempo, ele tem entrado bem nos jogos. Ele entrou bem no jogo contra o Fortaleza, se movimentando bastante. Inclusive teve um gol anulado. Ele entrou bem no jogo contra o Criciúma,
fez o gol de pênalti, que deu a vitória ao Flamengo. E ele hoje entrou numa pilha, entrou ligado, o Flamengo num marasmo, o Flamengo morto em campo, ele entrou e colocou o dedo na tomada e deu uma incendiada. Entrou com muita raça, com muita disposição. E decidiu o jogo, porque ele deu a bola para Carlinhos fazer o gol da vitória. E isso tudo me leva à seguinte opinião: o Landim está certo nessa história de Gabigol, Flamengo, renovação de contrato. Porque vocês podem reparar, minha gente, a partir do momento que Landim foi ao podcast Fala João, que eu perguntei para ele sobre Gabigol. Será que a história dele vai terminar agora no dia 31 de dezembro, presidente? E ele respondeu: só depende dele. Gabigol tem uma proposta de renovação de contrato de 1 ano e 50% do aumento de salário. No dia seguinte, o empresário dele liga para o Sport TV, pede para entrar no ar e fala que ele estava trabalhando para Gabriel sair do Flamengo, que era um absurdo o que estava acontecendo. Pois bem, ele ficou fora de 2 partidas. Exatamente para que surgisse uma negociação, mas nada aconteceu. Ele voltou. E a partir daí, ele voltou diferente. Eu não estou dizendo que ele voltou a ser o Gabigol, que a gente conhece. Mas ele dá sinais de que ele está voltando. E tudo isso por causa desta situação. Ele está visivelmente incomodado. Após o jogo com o Criciúma, ele declarou para o repórter da TV que não trataram direito um ídolo, que ele não podia ser tratado daquela forma. Mas aí o Flamengo acha, através do presidente Rodolfo Landim, que um ídolo do Flamengo também não poderia se comportar da forma que ele se comportou durante 1 ano e meio e também não poderia cair tanto de rendimento como ele caiu. Tem os 2 lados da história. Ele foi cutucado. Mexeram com ele. Gabriel, ele tem uma identificação enorme com o Flamengo. Se depender dele, ele quer ficar no Flamengo. Ele quer renovar o contrato com o Flamengo. Só que esta condição imposta pelo Flamengo não agrada ao Gabriel nem ao empresário dele. É óbvio que outros empresários, outros clubes apareceram interessados no Gabigol. Evidente, Gabigol tem mercado. O pessoal fala muito mal dele, mas ele é o tipo do jogador que todo mundo gostaria de ter no seu time. Quando tem, começa a achar, olha, o Gabigol aí, ele é um cara, isso, aquilo. Pois é, isso tudo mexeu com ele. Ele foi provocado. Ele está irado. E ele começa a dar resultado em campo de novo. No sábado, ele decidiu o jogo batendo um pênalti, numa pressão absurda, bateu e fez. Vitória do Flamengo. Hoje ele entra, dá um passe, que por sinal belíssimo, hein? Indecente o passe que ele deu. Que bolão para o Carlinhos. Gol do Flamengo, vitória do Flamengo. Ele voltou a participar, a ser decisivo. Tite, que muitos falam, e com razão, que não tem o Gabriel com a sua prioridade e preferência, está dando oportunidade para ele. Ele está jogando. E a partir do momento que se viu desafiado e saiu da zona de conforto, Gabriel Barbosa acordou. Então, tudo isso me leva a crer que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim,
está agindo corretamente nessa história de Gabriel Barbosa. Está dando resultado. Porque é o seguinte, minha gente. Vai renovar com um cara pelo que ele fez no passado. Não. Vai renovar por uma condição melhor se nos próximos 5 meses ele apresentar algo melhor. Ele precisa voltar a apresentar algo compatível dentro de campo para exigir uma renovação de contrato melhor. Aí vão falar, porra, mas o Bruno Henrique renovou por 3 anos, ganhando baita aumento. Bruno Henrique não tem nada a ver com o Gabigol. Bruno Henrique é outro perfil, é tão importante e tão ídolo quanto o Gabigol, vem de uma lesão gravíssima e deu mesmo assim mais retorno do que o Gabriel quando esteve em campo nos últimos 18 meses. Então, Gabriel Barbosa está muito claro. Ele tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro. Dependendo do que ele fizer em campo, ele pode ganhar uma proposta melhor do Flamengo. Um contrato de 2 anos, ou até mais, com um aumento maior, mas depende disso. Ele está mostrando serviço agora. Vem aí jogos com o Palmeiras, que é um clube interessado nele, que muitos falaram que ele assinou um pré-contrato. Não assinou, mas o Palmeiras fez proposta. Vem aí jogos importantíssimos contra o Palmeiras. E se ele decidir contra o Palmeiras? E se ele desequilibrar contra o Palmeiras? Vem aí Libertadores da América, que ele conhece muito bem, contra o Bolívar. E se ele decidir esses jogos? E se ele continuar entrando bem e sendo importante? Não há a menor dúvida que o presidente Landim e o clube mudarão de postura completamente. Só depende dele. Esse é o recado do Landim e que o tempo está mostrando que ele está correto. Trouxe o Tite lá atrás, já foi uma forma de incomodar. Porque Tite e Gabigol já tinham aquela desavença e tal. Para sentir assim, pô, eu não sou mais o rei da cocada preta aqui dentro. A coisa tá feia para mim. Ele veio errando, apanhando, caiu muito de produção, virou um jogador totalmente à margem, até que chega a entrevista e Landim fala: a proposta está feita, só depende dele. 1 ano de contrato e 50% de aumento no salário. Ele acordou. Ele ficou puto. É isso. Falando português bem claro. Só depende dele. Landim está certo nessa história. Ele pode até sair para outro clube. Pode assinar com outro clube, pode querendo renovar com o Flamengo, mas ele pode, caso saia, terminar de maneira ainda mais brilhante a sua brilhante história no Flamengo, ajudando o Flamengo a ganhar títulos importantes, e ele sendo importante. Então, caso ele saia, que eu não acredito, se a performance dele melhorar, acho que ele vai ficar, porque é um desejo dele ficar, e também o clube aguarda uma melhora dele. Se isso acontecer nos próximos 5 meses, essa história pode ter um final completamente diferente do que se imagina. E os capítulos decisivos estão acontecendo. Jogo com Criciúma, jogo com Vitória, domingo tem Atlético Goianiense, depois vem 3 jogos com Palmeiras, depois vem Bolívar. Galera, tudo isso vai pesar nessa história Gabigol-Flamengo. Se ele fica ou se ele
vai embora. Só depende dele. Frase de Rodolfo Landim no podcast Fala João. Essa é a minha opinião. Concorda comigo? Hein? Nação flamenguista, a mídia discute aí, né? Gabigol no Flamengo, né? Pra mim, aquele discurso. Pra mim, a saída de Gabigol aí do Flamengo é problema mais o seu empresário com o Flamengo, né? Empresário pensando em dinheiro, né? Muita grana. O Flamengo teria feito um acordo com o Gabigol há 2 anos atrás para renovar seu contrato, né? Do jeito que ele queria, né? 5 anos de contrato, aumento de salário, ok. Acordou o verbal de boca. Só que não tinha chegado a Landim. 2 anos atrás. Chega agora Gabigol. Não tá jogando, né? Não jogou suficientemente para renovar seu contrato, né? E também tem algumas questões extracampo, né? O presidente blicou, né? E daquele jeito não renovava mais, né? Ele não tava produzindo, né, pessoal? Justo, né? O empresário com raiva foi em emissora, disse que ia tirar ele do Flamengo. Aí vocês sabem que Gabigol hoje gosta muito do Flamengo, apesar das coisas que ele faz. E Landim foi bem claro, né? Landim disse que tem proposta na mesa para Gabigol, é só ele assinar. 1 ano de contrato, aumento de salário de 50%. Então, pessoal, seria um ótimo contrato, né? Inclusive, ele foi questionado. E se Gabigol for decisivo nessa fase aí de Libertadores, Copa do Brasil, o que é que você acha? Ele disse que adoraria, né? O sonho dele é acontecer isso, né? Com certeza, o Flamengo vai melhorar o contrato, né? E as informações que chegam, né? A gente consegue apurar. O Flamengo, se caso isso acontecesse, poderia oferecer até 3 anos de contrato para Gabigol, né? 3 anos de contrato, né? Já pensou? Gabigol decisivo em mais uma conquista de Libertadores? Então não teria por que perder o jogador, né? 3 anos de contrato, aumento de salário. Rodolfo Landim não ia deixar Gabigol sair para outra equipe, né, pessoal? A verdade é essa. Sei que muitos vão dizer, mais 3 anos de contrato é risco, né? Mas é um risco que vale a pena, pessoal. Pô, aconteceu o risco aí com o Bruno Henrique, tá? E Bruno Henrique não joga, né? Quando joga, tá jogando mal, né? Gabigol não, Gabigol, você vê que ele quer dar a volta por cima, né? Foi bem claro, precisa de minutos para jogar, quer jogar. Tem entrado no time do Flamengo e eu volto a dizer, tem sido o melhor jogador do Flamengo. Sei que muitos vão dizer, Pedro tem 25 gols na temporada. Gabigol jogasse o mesmo tanto de jogos de Pedro, pessoal. A gente também talvez estivesse dizendo isso, né? Até mesmo o Carlinhos. As oportunidades sempre aparecem para Pedro. E é hora que ele perde gol, viu? Pedro perde gol. Claro, ele sabe fazer gol, com certeza. Estou dizendo que Pedro não sabe fazer gol, né? Mas eu acho que as oportunidades deveriam ser justas, né, para os dois. Por exemplo, contra o jogo do Vitória, Pedro jogou o quê no primeiro tempo? Nada. Aí Tito volta com o mesmo time. Deixa passar 30 minutos do segundo tempo para colocar Gabigol. Não é justo. Não é justo. Principalmente num elenco que você sabe que o elenco do Flamengo é qualificado. É um elenco que quem você tira e bota outro vai corresponder dentro de campo. Até Carlinhos está respondendo. Fez as substituições. O Flamengo voltou, melhorou na partida. E conseguiu o empate, a vitória no final do jogo, né? É isso que eu venho dizendo. Entrou com o Pedro. Tá mal. Segundo tempo já é Gabigol. E vice-versa. Se entrou com o Gabigol, tá mal no primeiro tempo, entra com o Pedro no segundo. Eu acho que seria o mais justo, né? E pode anotar aí, né? Gabigol vai ser decisivo, pessoal. A bola procura ele, né? Nesses momentos de decisão, né? Esses momentos difíceis. A bola procura Gabigol, né? Ele tem um cheiro, né? Tem um cheiro de gol, né? Principalmente em momentos decisivos, né? De Libertadores, Copa do Brasil. Então nada mais justo aí se Gabigol fosse decisivo, né? Landim renovar 2, 3 anos a mais jogador, eu acho que seria importantíssimo, né? Vamos acompanhar os próximos capítulos. Eu acho que tem tudo para o Flamengo renovar esse contrato de Gabigol aí mais 2, 3 anos, né? É um jogador jovem, pessoal. Jovem, jogador jovem, pode jogar no mínimo aí
mais 7 anos, 8 anos no futebol, né? Então, nada mais justo que renovar 3 anos, né? É um jogador que você vê que tem qualidade. Quando ele entra, ele faz a diferença. Uma coisa é ter Gabigol na frente, né? Do que ir atrás de outro jogador que talvez no mercado você não vai encontrar. Então não teria pra quê. Principalmente reforçar um adversário, né? Pro próximo ano, né? Palmeiras, um Cruzeiro. Você acha que valeria a pena? Eu acho que sem sombra de dúvida não, né? O Flamengo tá tentando trazer os melhores jogadores. Pra quê perder Gabigol pra outra equipe, né? E a gente sabe, no fundo, o Flamengo sabe negociar. O Flamengo é mestre nisso, né? Rodolfo Landim é mestre, né? Então, o Flamengo vai lançar a proposta para Gabigol aí na hora certa, né? Mexeu com o Gabigol, mexeu nos olhos, né? Como a gente viu aí mesmo na reportagem. E ele agora vai querer dar a volta por cima e no final do ano, contrato renovado, balde de água fria nos rivais que querem Gabigol. E ele fica no Flamengo por mais 2 ou 3 anos, né? Então é isso, nação flamenguista. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.